Boa noite a todos, meu nome é Mirtes e como já dito pela colega, a LINDB tem duas partes que se diferem. A primeira parte nos artigos 1º ao 6º, referentes à teoria geral do direito, e a segunda parte se refere ao direito internacional privado, que vai do artigo 7º ao 19º. Eu vou falar deles um pouco mais à frente. A LINDB regula tanto normas de direito público e de direito privado. É, portanto, uma norma sobre normas. Nos artigos 7º ao 19º, a LINDB tem como função solucionar conflitos de normas no espaço, ou seja, no território brasileiro. O artigo 7º se autoexplica, assim como seus parágrafos. O princípio do domicílio é respeitado, assim como a aplicação de uma lei de outro território em território nacional. Dependendo do caso, o juiz pode trazer a lei alienígena para julgar alguns casos no Brasil. A lei do país onde a pessoa tem domicílio determina as regras da ordem civil. Nos 8 incisos do artigo 7º, vemos regras sobre o domicílio em relação ao casamento entre brasileiros e estrangeiros, tanto em território brasileiro como em território estrangeiro. O artigo 7º, então, se trata da territorialidade e da extraterritorialidade. A lei brasileira é aplicada em todo o território nacional e se estende às embaixadas, consulados, a navios e barcos de guerra, onde quer que se encontrem, a navios mercantes em águas territoriais, ou em alto mar, e a aeronaves no espaço aéreo brasileiro. O Brasil adotou, portanto, a territorialidade moderada. A extraterritorialidade ocorre quando as normas jurídicas de um Estado são aplicadas em outro Estado. Por exemplo, um alemão que nasceu na Itália será regido pela norma da Alemanha, porque é lá que ele tem o seu animus manendi, ou seja, o seu domicílio. Quando um estrangeiro está no Brasil e para ele vai ser empregado a lei do seu domicílio, é chamado de estatuto pessoal. Por exemplo, o começo e fim da personalidade, o nome, por exemplo, se a pessoa quiser mudar de nome, a capacidade e os direitos da família. No artigo 8º, diz que para qualificar os bens e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Por exemplo, um casal que se casa no Brasil e depois morou em vários países e após de algum tempo se separaram. Os bens deixados no Brasil serão divididos conforme a lei brasileira. O artigo 9º da LINDB determina que, para qualificar e reger obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Sendo assim, aplica-se a lei constitucional da obrigação. Mas as obrigações podem estar relacionadas à responsabilidade civil, contratos civis e comerciais, e a aplicação para obrigações acessórias. Portanto, os parágrafos do artigo 9º especificam o tratamento que o ordenamento jurídico brasileiro dá para as obrigações contratuais formadas entre ausentes e o tratamento para casos onde a eficácia do contrato ocorre em território nacional. Nesses casos, utilizam-se as regras da lei do país de domicílio proponente e da lei brasileira para a execução de obrigação no Brasil e da lei local de constituição da obrigação quanto aos requisitos intrínsecos do ato, ou seja, aspectos formais do negócio jurídico. Vamos para o artigo 10º. O artigo 10º da LINDB traz regras para situações que envolvem a discussão de direito sucessório. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. É o que diz no caput do artigo 10º. Esse artigo traz a aplicação da lei do país do último domicílio do decujus ou do desaparecido na aplicação das regras sucessórias.
mas seus parágrafos expõem situações um pouco mais específicas, veremos a seguir. Nas situações mais específicas do artigo 10º da LINDB, aplica-se a lei do país do domicílio dos herdeiros ou legatários para determinar a capacidade sucessória e a lei local de situação do bem quando a partilha tratar de bem situado no Brasil. Nesse último caso, poderá ser aplicada a lei do país do último domicílio do decujus ou do desaparecido, quando a partilha de bens for mais favorável ao cônjuge sobrevivente ou aos herdeiros brasileiros. Ainda comporta detalhes específicos como, em caso de discussão de penhor, aplica-se a lei do domicílio do possuidor do objeto empenhado. E em casos de bens móveis que se destinem a transporte, aplica-se a lei do domicílio do proprietário de bem móvel. No artigo 11º, diz: as organizações destinadas a fins de interesse coletivo, como as sociedades e as fundações, obedecem à lei do Estado em que se constituem. Os bens e as pessoas jurídicas serão regidas pelo Estado onde se encontram. No artigo 12, trata-se da competência judiciária. Fica bem claro nesse artigo que o judiciário brasileiro deve tratar o réu que está domiciliado no Brasil, seja brasileiro ou estrangeiro, ou ainda quando a obrigação tem que ser cumprida no Brasil. O artigo 13º trata os meios de prova no âmbito estrangeiro. Se for necessário como prova um fato ocorrido no estrangeiro, é necessário que a prova seja recolhida de acordo com a lei que vigorar naquele país estrangeiro, especificamente quanto ao ônus, ou seja, quem é a pessoa que está declarando algo e os meios de produzir essa prova. Porém, os tribunais brasileiros não aceitam provas que a lei brasileira desconheça. O artigo 14º trata sobre a lei estrangeira, trata-se sobre a lei estrangeira, o conhecimento do juiz. Portanto, ele pode exigir da parte que cobre um documento provando a vigência da lei estrangeira. O artigo 15º trata sobre a questão de qual sentença pode ser cumprida no Brasil. O STJ tem que homologar a decisão judicial estrangeira e é preciso, para isso, 2 requisitos. Só podem ser cumpridas essas sentenças estrangeiras que forem compatíveis com o nosso ordenamento jurídico. Além disso, deve-se observar as formalidades processuais. No artigo 17º, trata sobre tudo que é juridicamente realizado no estrangeiro e poderia ser aplicado aqui no Brasil. E eles não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, ou seja, a nossa independência. Já o artigo 18 trata dos brasileiros que estão em território estrangeiro. Lá vocês poderão ver alguns dos parágrafos. E, por último, o artigo 19º é um artigo de transição referente ao artigo 18º. Qualquer ato realizado no estrangeiro deve satisfazer todos os requisitos legais. Essa foi a explicação dos artigos 7º ao 19º. E agora eu vou falar um pouco, dar início ao que o próximo colega vai falar. Vou dar início referente ao livro que o professor nos passou, do Antônio Anastasia. Segundo o livro, temos falhado com a segurança jurídica em nosso país. Antônio Anastasia é um senador. Ele apresentou ao Senado Federal um projeto de lei número 349 de 2015 para incluir na LINDB leis sobre a segurança jurídica e eficácia do direito público, com a ajuda dos professores Carlos Ali Sandfeld e Floriano Azevedo Marques Neto. O que se pretendia incluir com esse projeto eram normas gerais como criação, interpretação e aplicação do direito público. A justificativa para a criação
do projeto 349/2015, que sucessivamente deu início à Lei 13.655, é que quanto mais se avança na criação da legislação administrativa, mais se retrocede em termos de segurança jurídica. Boa noite a todos, eu sou o Gessé. Estou aqui para falar um pouco mais da LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mais especificamente dos artigos 20 ao 30 da Lei 13.655, lei essa que foi sancionada no dia 26 de abril de 2018 pelo então presidente à época, senhor Michel Temer. Porém, antes de um breve resumo de interpretação dos artigos aqui já citados, eu falarei rapidamente que o artigo 25 e os parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 28 da lei foram vetados pelo então presidente Michel Temer. O artigo 25 previa a possibilidade de proposição de ação declaratória de validade do ato, no caso de contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, cuja sentença faria coisa julgada com eficácia, erga omnes, palavra que veio do latim, que tem a expressão usada principalmente no meio jurídico, para indicar que os efeitos de um ato ou lei atingem todos os indivíduos de uma determinada população ou membros de uma organização para o direito nacional. Os parágrafos 1, 2 e 3 do artigo 28 podemos dizer que foram vetados pela interpretação do senhor presidente, pois esses parágrafos, segundo ele, causaram polêmica desde que o projeto de lei foi aprovado, e assim manteve somente o caput do artigo. Os artigos 20 ao 30 da Lei 13.655 tratam sobre a segurança jurídica e eficácia na criação e aplicação do direito público, influenciando principalmente o direito administrativo, financeiro, orçamentário, tributário e processo civil. Trouxe uma impactante e importante alteração, pois com essas mudanças há uma publicização da LINDB, de modo que essa lei se desvincula ainda mais do direito privado, incluindo dispositivos que versam acerca dos problemas do próprio direito público. Com essas modificações, entraram em vigor desde a data da publicação da Lei 13.655, na data do dia 26 de abril, como citado anteriormente, com exceção ao artigo 29, que apresenta um prazo de vacatio legis de 180 dias. Falando um pouco dos artigos, o artigo 20 pretende auxiliar na interpretação das normas extraídas a partir do artigo 21. Assim, indica que poderiam ser consequências jurídicas e administrativas, e reflete sobre como se poderia indicá-las numa decisão administrativa ou judicial. Em seguida, o artigo cogita sobre o que poderia ser o dever de regularização proporcional, exigido pelo artigo 21, parágrafo único, onde ao final são indicados alguns possíveis aspectos polêmicos associados à incidência das normas objeto de estudo. Assim, o artigo 21 fala sobre invalidação dos atos, contratos e processos. Isso gera consequências instantâneas a bens e direitos alheios, de modo que as decisões do julgador, nas esferas administrativas, controladora e judicial, necessitam ser tomadas de forma responsável, considerando as situações juridicamente constituídas e as possíveis consequências aos envolvidos, para a administração pública e para terceiros. O parágrafo único do artigo 21 estabelece a possibilidade de regularização da situação. O artigo 22 dispõe que, na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos administrativos. O que se quer evitar, com razão, é que o gestor sejam impostas ações de cumprimento possível, no caso. O melhor exemplo disto são as determinações na área da saúde, onde por vezes a uma pessoa é concedido um direito que consome todo o orçamento de um município. Portanto, agora a decisão deverá inteirar-se
da situação do gestor e ter em conta a realidade. Não basta a alegação genérica, que a ele cabe dar efetividade à política pública. O artigo 23 exige que a decisão de estabelecer orientação nova deve prever regime de transição. Correta a mudança, sendo correta essa mudança. Mudanças administrativas dependem de atos complexos, por vezes licitações que não se fazem em 10 dias. Imaginem-se uma ordem judicial que determina a retirada de famílias da área de risco. Certamente o município terá de realocar as pessoas, e isso não faz com facilidade. Isso não se faz com facilidade. Assegurar prazo para que a transição seja feita à medida do bom senso e agora de lei. O artigo 24 lembra a necessidade das ações, as decisões administrativas que revisem atos anteriores levarem em conta as orientações gerais da época. A previdência é adequada, porque o administrado não pode ser surpreendido pela proibição de algo anteriormente permitido, por exemplo, na área ambiental, por força de exigências do Código Florestal. São comuns ações judiciais que buscam a demolição de moradias construídas há décadas. Criam-se situações, por vezes, de flagrante injustiça. Assim, é preciso que haja respeito à boa-fé dos atos administrativos, que seja necessário que o administrador possa confiar, o administrado, no caso, possa confiar no administrador. O artigo 26, que oportuniza à autoridade administrativa a chance de celebrar um compromisso com os particulares para suprimir irregularidades, incerteza jurídica ou litígio, ou seja, um verdadeiro termo de ajustamento de conduta. Sucede que para que esse acordo seja firmado, se faz necessária a prévia manifestação do órgão jurídico. Em caso de repercussão mais intensa, surge que seja realizada audiências públicas. Os requisitos do mencionado compromisso encontram-se no parágrafo 1º, quais sejam a busca por solução jurídica proporcional, equânime, a ausência de desoneração, permanece de dever ou condicionamento do direito, reconhecido por orientação geral, o dever de prever com clareza a obrigação das partes, o prazo para seu cumprimento e as sanções aplicáveis no caso de descumprimento. O artigo 26 também permite que a administração, nas situações regulares incertas ou litigiosas, celebre compromissos com os interessados. Os termos de ajustamento da conduta são cada vez mais utilizados. Sua utilidade é flagrante e a administração, em geral, agora ganha fundamento legal para o poder adotá-los. O artigo 27 faculta ao administrador impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais ou injustos, resultantes do processo ou da conduta do envolvido. O dispositivo busca corrigir situações em que o erro é irreversível, valendo-se a autoridade da compensação como forma de alcançar o interesse público. O caput 28 do artigo 28 atribui responsabilidade pessoal ao agente público, em caso de dolo ou erro grosseiro. Esta responsabilização pessoal não retira a responsabilidade do Estado por atos de seus agentes, conforme prevê o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. O artigo 29 dá mais um passo em direção a uma tendência na administração pública, qual seja a de ouvir a comunidade. A consulta pública, por ele facultada, faz parte da chamada governança participativa. E por fim, o artigo 30, que reitera o postulado da segurança jurídica, que pode ser considerado um princípio basilar da ordem jurídico-constitucional imprescindível ao Estado democrático de direito, pois assegura os direitos fundamentais
dos cidadãos, na verdade, as alterações da LINDB em geral, propiciam a transparência e segurança jurídica à criação e aplicação do direito público no Brasil. E assim concluímos concluímos que inicialmente faz-se necessário tratar dos impactos da lei de introdução à norma do direito brasileiro na vida dos estudantes, onde os acadêmicos de direito, independente do período de curso, necessitam inteirar-se acerca do conteúdo da LINDB e, consequentemente, das alterações recentemente promovidas, pois esse diploma normativo rege todas as áreas do direito, assim sendo todas as matérias, desde a introdutória às mais complexas, inevitavelmente serão influenciadas por este decreto-lei indispensável. E assim concluímos dizendo que a importância da LINDB na vida dos nossos estudantes, advogados, promotores, juízes, entre outros, pois ela encontra-se prevista em praticamente todos os editais de concursos públicos para nível superior e, da mesma forma, apresenta relevância imensurável para a academia e para a advocacia, pois interfere em todos os ramos do direito. E com isso terminamos a nossa apresentação, agradecendo a todos e procurando se preparar cada vez mais para o que vem pela frente. Obrigado pela atenção e boa noite a todos.